Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Coisas que eu diria para os meus irmãos. E o tema de hoje é sobre pontos de vista. A gente vai entender melhor. Eu conversava com a Manu esses dias a respeito disso e eu queria que fosse muito claro para todos vocês a respeito de pontos de vista. E eu queria começar pedindo para que vocês imaginassem como se a gente nascesse com um óculos de lente roxa. Sabe quando a gente bota um óculos e a gente enxerga através daquela lente? Para quem usa óculos, corrige a visão, a gente vê melhor quando tá com óculos, né? Mas imagina que você nasce com um óculos de lente roxa. Tudo que você enxerga é através daquela lente. Então, provavelmente tudo que você vê vai estar na cor roxa ou vai estar sendo influenciado por aquela cor. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de pensar, a gente vai tendo opiniões, vai formando os nossos pontos de vista, isso vai sendo construído. Mas a gente esquece que a nossa opinião, nosso ponto de vista, tudo isso é formado a partir da nossa visão usando uma lente roxa. Então, pode ser que a gente diga, não, mas o céu ele é roxo, porque eu tô vendo, ele é roxo, o céu é roxo, eu tenho certeza disso. Mas a gente tá com aquela lente. E aí quando a gente tira aquele óculos roxo que a gente tem desde sempre, aí a gente, nossa, não acredito, o céu é azul. E eu achei o tempo inteiro que o céu era roxo. É muito simples essa ilustração, mas o que isso representa? Quando a gente nasce, vai desenvolvendo ali na infância até a pré-adolescência, a gente tem uma visão limitada das coisas. A gente não tem pleno conhecimento. A gente não tá vendo as coisas exatamente da forma como elas são. A gente enxerga talvez só um pedacinho de uma realidade que é muito grande, muito maior do que a gente consegue imaginar. E isso acontece porque a gente tem limitação de experiência, porque a gente tem limitação cognitiva mesmo do desenvolvimento do nosso cérebro. Isso acontece porque a gente está inserido talvez em uma realidade que não nos permitiu experimentar algumas coisas, conhecer outras coisas, acessar conhecimentos que são importantes para a formação dessa visão mais ampla. Então, quando a gente é adolescente, criança, a gente enxerga assim, ó. Só esse pedacinho aqui, ó, a gente enxerga assim. E conforme a gente vai crescendo, tendo maturidade, aprendendo, ouvindo os outros, tendo experiências, isso vai se abrindo, se expandindo, a gente consegue ter mais dimensão. E quando a gente tem mais dimensão, aqueles ideais, aquelas opiniões, aquelas ideologias que a gente forjou dentro de nós, né, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, aquilo é transformado. Porque muitas vezes faltam elementos para a gente construir uma opinião, por exemplo. Então, sobre o céu. Não, eu tenho a opinião de que o céu é feio, porque o céu é roxo e eu não gosto de roxo. Depois que amadurece, que tem experiências, que tira aquela lente limitante, aí a gente olha e fala, nossa, eu nem gostava do céu, agora eu gosto do céu porque ele é azul e eu não sabia, eu achei que ele era roxo. É diferente. E isso vai acontecer com muitas coisas na nossa vida no decorrer do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente é adolescente, e aí no começo da juventude isso também acontece, a gente acha que a gente tem razão sobre tudo. A gente acha que tá todo mundo errado e que a gente tá certo. A gente acha que nós sabemos de todas as coisas. Como que as pessoas não enxergam o que eu tô enxergando? Como que as pessoas se comportam dessa forma se eu tô vendo que é desse jeito aqui e elas estão fazendo errado? Geralmente nós temos algumas concepções em que a gente tem muita certeza daquilo. Não, eu tô totalmente certa e os meus pais estão errados, e a minha irmã tá errada, meu irmão tá errado, e eu que tenho razão, não sei como que as pessoas não conseguem enxergar. E aí que tá o problema.
É que a gente que acha que tem razão, na verdade tem limitação. E conforme a gente for crescendo, for tendo as experiências, for entendendo, amadurecendo, aí a gente vai, agora eu entendi porque todo mundo se comporta assim. Agora eu entendi porquê e disso, porquê daquilo. Agora eu entendi porque a gente segue essa ideologia e não essa outra. A gente vai amadurecendo e vai tendo mais compreensão, entendimento, sabedoria. Isso é natural no nosso crescimento. O que a gente não pode é ter essa arrogância e essa prepotência e essa resistência no nosso coração de achar que na adolescência e na juventude a gente está certo e os outros estão errados. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque talvez essa resistência afete e prejudique a nossa obediência, prejudique a gente em relacionamentos, prejudique a gente no relacionamento com Deus. Isso prejudica a gente de muitas formas e isso vai limitar e provavelmente vai atrapalhar muitas coisas que vão vir em seguida, porque a gente não foi flexível, porque a gente teve orgulho de assumir que estava errado naquele pensamento, porque a gente se fixou numa certeza nossa de algo que talvez a gente tenha aprendido limitado na escola ou limitado com outras pessoas, outros colegas, amigos, e a gente não quis largar aquele conhecimento porque a gente achou que estava na razão, né? Eu acho que isso é muito importante, isso aconteceu comigo, eu tinha muito orgulho e sempre foi muito difícil para mim quebrar isso e reconhecer que eu estava errada em alguma coisa, né? Vocês já devem saber e que me conhecem melhor, é difícil assumir que a gente está errado, mas se a gente não quebrar esse orgulho, isso vai nos prejudicar, isso atrapalha o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Quando os nossos pais falam algo, nos ensinam algo, mesmo a maneira deles, o que eles querem é o melhor para nós, não é nos prejudicar, não é nos limitar, não é de forma alguma. E quando eles estão ensinando, é justamente para que a gente tenha condições de compreender melhor o conjunto das coisas, compreender melhor como a vida funciona, como que as coisas fluem. Então, quando eles dizem, releva algo que alguém falou para você, não leva para o seu coração, perdoa essa pessoa e segue em frente. A gente fala, não, mas eu fui injustiçado, não, mas essa pessoa me feriu, não, eu não vou voltar a falar com essa pessoa, não, eu não quero mais relacionamento com ela, eu não quero mais me envolver. Não. Quando a gente tem esse comportamento, isso nos prejudica e os nossos pais, que já têm experiência e maturidade, eles já sabem que isso não compensa, que esse tipo de posicionamento não vale a pena, que isso mais machuca a gente do que resolve a situação. Então, a gente precisa observar. Tá, mas espera aí, eu tô achando que eu tô certa, só que estão falando que eu não tô. O que será que tá acontecendo? Por que será? E aí eu preciso ter essa iniciativa, inclusive, de questionar o porquê, pra gente poder entender e melhorar. Não é um problema a gente perguntar. O problema é a gente não querer saber e querer ficar firme naquele posicionamento errado. Então, mãe, por que a senhora está falando que é para eu perdoar, que é para eu agir assim? Por que a senhora acha que é melhor? E a gente ouve e entende as razões. Pode ser que a gente não entenda tudo, toda a complexidade naquele momento. Pode ser que a gente realmente custe um pouco para entender. Mas é melhor que a gente deixe o nosso coração sem ser fechado, sabe? Pode deixar aquilo de stand-by. Vou me lembrar daquilo daqui a pouco, vou refletir mais sobre isso, vou procurar entender e vou perguntar para Deus por que minha mãe, por que meu pai, por que minha irmã estão falando nesse sentido. Eu não estou entendendo, para mim não faz sentido, não justifica. E eu tenho certeza que Deus vai trazer essa claridade mental também para vocês. Desde o João até a Jordana, até eu, qualquer um de nós vai passar por situações em que a gente vai precisar recorrer a algum conhecimento ou em que a gente vai precisar tomar um posicionamento, ter uma posição, uma opinião. Agora a gente precisa entender que a gente vai julgar aquela situação, aquele ocorrido. A gente vai ter um julgamento a partir da nossa experiência, da nossa interpretação, que é limitada. A gente tem poucos anos de vida, a gente tem pouca experiência vivida. Talvez seja mais inteligente a gente compartilhar essas situações
com outras pessoas mais experientes, mais maduras, mais sábias, para pedir um conselho, uma ajuda. Não é que elas vão decidir por nós, elas vão nos ajudar a expandir os nossos pontos de vista, a nossa interpretação, para tomar a melhor decisão. Então, mãe, pai, tô passando por isso, isso e isso, tá assim, assim, assado. Vocês já viveram isso parecido? Já experimentaram alguma coisa assim? O que vocês fariam se estivesse no meu lugar? Aí eu escuto, entendo, interpreto, passo por um processo ali de compreensão para depois eu tomar uma decisão talvez mais acertada, porque eu tive uma amplitude maior de olhar sobre aquilo que a gente está vivendo. Isso parece abstrato, mas praticamente todos os dias a gente vive isso. A gente precisa decidir com quem a gente vai se relacionar, a gente precisa decidir o que a gente vai estudar, a gente vai precisar decidir até se eu vou ou se eu não vou em um lugar, se eu vou comer ou se eu não vou comer uma coisa. E aí a gente pode começar a ter um pouco mais de humildade, e já vou linkar com a autorresponsabilidade, de pedir orientação para quem já tem mais prática, né? Para quem já tem mais experiência, para quem já conhece aquele caminho, aquela comida, enfim. E a autorresponsabilidade entra onde? Se eu faço uma escolha dentro só daquelas minhas convicções limitadas, com aquela lente lá, e eu não quis saber o que os outros pensaram, não quis saber se alguém já passou por isso, qual que é o melhor caminho. Se eu falei, não, isso aqui é isso aqui, pronto, acabou. Tomei a minha decisão, eu preciso ter a responsabilidade de assumir as consequências daquilo, né? Tipo para um relacionamento. Para todos vocês isso vai servir, que lembrem disso sempre. Estou me relacionando com uma pessoa e ela não trata bem os pais, mas ela me trata tão bem. Aí o pai e a mãe, filha, quando a pessoa não trata bem os pais, provavelmente não vai tratar bem você. Isso não é um bom sinal. Filho, analisa certinho, porque depois não pode reclamar que essa pessoa trata mal você. Não, mas ela me trata bem, ela não vai mudar, ela vai me tratar bem sempre, me ama. Todo mundo falou, todo mundo quis apresentar outro ponto de vista. Provavelmente pessoas que já tiveram experiência com isso, que já conhecem mais sobre as outras pessoas. E a gente insiste, não, mas essa pessoa me ama, me trata bem, a gente tá se conhecendo e é tão legal. Ah, não trata bem os pais e mães, mas é assim mesmo. Não, mas um dia vai melhorar. Casou. Aí a pessoa não trata bem, porque ela é assim. Ela não trata bem, porque passou a paixão, não tem mais. Ai, mãe, por que vocês deixaram eu casar com essa pessoa? Ai, por que ninguém me falou? Ai, tô sofrendo tanto agora. Autorresponsabilidade, porque você decidiu permanecer naquela sua convicção e naquela sua certeza, apegada naquele orgulho de não, eu tô certa e os outros estão errados. E veio uma frustração, uma decepção, veio a consequência. Então, autorresponsabilidade é dizer, fui eu mesma, gente, eu escolhi errado, mas agora eu vou arcar com isso, não é culpa de ninguém, e obrigada até, porque vocês me avisaram, tentaram me mostrar, mas infelizmente eu não dei ouvidos. Isso vai mexer com o nosso orgulho, né? Vai nos trazer uma posição de humildade, que é importante para todos os aspectos da vida. Talvez em muitos erros a gente, né, quebre a cara e aí passe a se comportar certo e agir certo e a gente melhore, mas tem alguns erros, como por exemplo o casamento com uma pessoa que não era a pessoa certa, que tem um preço muito mais alto. Tem coisa que a consequência era muito mais séria. Então, não é melhor a gente consultar
a gente ter humildade para ouvir o que as outras pessoas estão dizendo, a gente selecionar, inclusive, né? Não é pra gente sair pedindo a opinião de todo mundo, contando tudo da nossa vida e pedindo ouvir cada um que tem para dizer, porque as pessoas têm valores e princípios diferentes, como a gente já conversou. Mas daquelas pessoas que têm os mesmos valores que eu, aquelas pessoas que querem o meu bem, que eu sei que se preocupam comigo, o que elas pensam sobre, o que elas já viveram, já experimentaram, que elas podem agregar a mim, né? E eu comentava com a Manu a respeito dessa questão de autorresponsabilidade e ponto de vista, que, voltando lá na adolescência, a gente tem essa limitação e a gente sempre acha que a gente tá certo. Mas se eu não buscar outra pessoa com outro ponto de vista para eu analisar o meu, para eu comparar o meu, né, para fazer esse julgamento, e se eu não me abrir, se eu não contar aquilo que está dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, se eu não tiver alguém próximo para compartilhar, alguém que possa me ajudar, né? Não estou falando de uma amiga da escola, estou falando de uma pessoa mais madura e séria, que possa dar conselho, que possa, que tenha os mesmos valores e princípios e possa ajudar, a gente vai ficar imerso sempre no nosso próprio pensamento e sempre a gente vai se auto-reafirmar. Não, eu tô certa. Eu tô pensando assim, não, mas eu tô certa. Não, mas eu tô certa, eu tô certa, eu tô certa. E a gente vai ficar nisso. A gente não vai conseguir sair desse loop, né? Desse ciclo de confirmar o nosso próprio pensamento. Geralmente na internet, os adolescentes, eles fazem a comunidade e aí é assim, eu tô sofrendo porque eu sou muito coitadinho, porque os meus pais abusam de mim, os meus pais me sobrecarregam, coitado de mim. Aí o outro, é verdade, coitado de você, tadinho de você, você sofre muito. E aí fica um lambendo a ferida do outro, um amolando o outro, nesse mesmo caldo de vitimismo, nesse mesmo caldo de orgulho, nesse mesmo caldo de rebeldia, em tudo isso. O adolescente fica nisso, culpando os outros por tudo que passa, sempre assim. Isso, a internet está cheia. E aí a gente vai reafirmando naquilo, aquilo gera sentimentos horríveis dentro de nós. A gente sente insuficiência, a gente começa a sentir menosprezado, a gente começa a se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, como o povo diz. A gente se sente péssimo. A internet, ela faz isso e é um instrumento do inimigo mesmo para nos derrubar, nos paralisar, causar depressão, enfim, ansiedade. Se a gente não abre o nosso coração, não conta com alguém para dizer, ei, peraí, não, mas você não é coitado. Não, mas peraí, você está pensando por um ponto de vista que não é o completo. Não, mas peraí, a sua vida que você está pensando que ela é dura, existem outras vidas, é que você está olhando só para o seu umbigo, é que você está sendo egocentrista, egoísta. Peraí, vamos ver os outros, vamos ver a sua participação que influencia na vida das outras pessoas. Se a gente não tem isso vira uma armadilha. A gente vira uma armadilha para nós mesmos. E aí, onde que a gente vai encontrar isso então, Giovana? Onde que eu posso achar esse confronto das minhas opiniões, daquilo que eu estou gerando dentro de mim? Na igreja. Em amizades sadias, cristãs, que realmente falam dos princípios e de valores bíblicos. Com os pais, a gente vai encontrar isso nesses locais. Vai ser gostoso? Não. É fácil? De jeito nenhum. É difícil mesmo. A gente vai ser confrontado e o confronto é chato. A gente vai ser humilhado em algumas coisas, não pelos outros, mas por nós. A gente vai precisar se humilhar, a gente vai ver, nossa, como eu fui idiota de pensar daquele jeito, nossa, como eu estava indo para o abismo. A gente vai começar a perceber isso de nós mesmos. Mas isso é tão bom para a construção do nosso caráter, isso é tão importante para a construção de tudo aquilo que a gente vai
ter dali pra frente, dos relacionamentos, da vida profissional, da parte educacional também, tudo, em todos os aspectos. Esse confronto e essa lapidação que a gente chama, ela é importantíssima, muito valiosa. Se a gente estiver disposto a sofrer um pouquinho para ter esses ajustes na adolescência e na juventude, glória a Deus, vai ser maravilhoso para o resto da nossa caminhada. A gente vai ter bons frutos disso, as consequências vão ser boas. Agora, se a gente fugir disso, a gente vai ter que ter autorresponsabilidade sobre as consequências ruins. A gente não vai poder culpar os outros. Foi eu que me isolei. Fui eu que não quis abrir meu coração. Fui eu que não quis compartilhar. Fui eu que não quis estar junto da minha família. Fui eu que fiquei lá dentro do meu quarto preso. Né? Tem uma parte dos outros? Tem, mas a gente vai ser responsável só pela nossa. Eu que quero o melhor para minha vida, que eu quero me esforçar, eu que quero ter sucesso nas coisas, eu que não quero ficar para trás, eu que não quero ficar presa nessa depressão, eu que não quero ser vítima de ninguém, quero ter autonomia, eu que vou buscar me relacionar, conversar, tratar aquilo que eu preciso. Se alguém já me falou que eu sou ignorante, eu vou me expor para que as pessoas me ajudem a não ser mais ignorante, ser mais mansa, mais tranquila. Se eu sou orgulhosa, eu vou me expor. E toda vez que eu tiver uma atitude de orgulho, eu vou consertar, eu vou pedir perdão, eu vou ajustar. É desagradável, mas é necessário. Se a gente não tiver disposto a ajustar essas coisas, lá na frente as consequências são horríveis. E é muito mais difícil. É mais difícil. É mais fácil cortar um galinho quando nasceu, uma plantinha que acabou de nascer, que não era para nascer ali, é mais fácil cortar do que depois você ter que tirar um troncão enorme, uma árvore enorme, pesada, entendeu? É isso. Essas resistências que a gente vai criando, a gente precisa de ajuda de outras pessoas para destruir as resistências. A gente precisa de modelos para a gente poder se espelhar e comportar melhor, comportar da forma certa, de acordo com a palavra de Deus. Vai ter uma pessoa só que vai ser modelo para tudo? Provavelmente não. Pode ser que você converse com uma pessoa sobre um aspecto, com outra pessoa sobre outro aspecto, e essas pessoas vão agregando a você, te edificando, e ali de uma e de outra, de um relacionamento, de uma conversa, você vai forjando, vai tendo essa lapidação. Provavelmente não é de uma pessoa só, mas isso é um posicionamento ativo. Eu que preciso buscar melhorar com as outras pessoas, lendo a palavra de Deus e tendo as referências lá de dentro. Como que Jesus se comportaria? Como foi que Paulo se comportou quando ele passou por uma situação semelhante? Como foi com Daniel? Como foi com Moisés? Em toda a palavra a gente vai encontrar modelos e coisas para nos auxiliar. O que a gente não pode é continuar nessa posição fixa, firme no nosso ponto de vista do óculos roxo. É limitado, é prejudicial, atrapalha a nossa vida. E, infelizmente, é natural que ele venha com a gente, mas a opção de tirar esse óculos roxo e começar a enxergar as coisas com maturidade, com responsabilidade, com amplitude, é opção, é atitude nossa. A gente precisa decidir por isso. É normal o adolescente ser rebelde? É natural. Mas ele pode decidir não ser. E é melhor para a vida dele que ele não seja. É natural que a gente queira se afastar das pessoas na adolescência, ficar meio recluso? É natural. Mas não é obrigatório. A gente pode se comportar diferente. E se comportar diferente é benéfico. É bom para a nossa vida. Vai importar na nossa carreira, vai importar na nossa vida ministerial, vai importar no nosso propósito, vai importar em todos os aspectos. Todos. Então, por mais que a adolescência seja difícil, é uma opção permanecer nessa dificuldade toda. Sozinho. É opção estar sozinho. Sentir que eu não tenho ninguém com quem contar. Isso é uma opção. Você tem com quem contar, mas você precisa se esforçar para gerar os relacionamentos. E aí, se você se esforçar, vai ter um bom resultado, vai ter uma boa colheita, vai ser importante para você. Mas você vai precisar se esforçar. Tem um preço a ser pago. Graças a Deus, na minha vez, a mamãe me ajudou. Daquele jeitinho dela especial, que a gente já sabe.
Mas hoje, vocês têm uma irmã mais velha com quem contar. E não só a mim. Vocês têm mais pessoas ao redor conscientes dessa construção de caráter, pessoas com valores, com princípios, com quem vocês podem pedir ajuda, com quem vocês podem conversar. Por mais que talvez na adolescência a gente sinta vergonha, eu tenho vergonha de dizer que eu sou orgulhosa, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho problema com isso, tenho vergonha de dizer de assumir os meus erros, essas minhas falhas, essa minha dificuldade, tenho vergonha de expor que eu tenho esse pensamento. Não tem problema. Todo mundo passou por adolescência, todo mundo foi adolescente. E quando a gente vence essa vergonha, a gente depois sente uma liberdade muito grande. Tudo bem, eu sou humano, a gente erra, falha. Se precisar corrigir, corrige, não tem problema. É importante corrigir quanto antes. E essas pessoas provavelmente não vão estar para nos julgar também. Elas vão estar para nos apoiar. Elas entendem isso. Só quem não entende somos nós, limitados, adolescentes. Mas essas pessoas estão de braços abertos para nos ajudar, para nos dar conselhos, para nos ouvir, para nos dar pontos de vista. Elas não vão decidir por nós, a decisão é nossa, da nossa vida. Mas ali a gente tem um suporte a quem a gente pode recorrer. São pastores, são líderes, o pai e a mãe, principalmente. Eu aconselharia falar com o pai e com a mãe. Ali a gente tem mais certeza de que eles querem o nosso bem, de que eles querem nos ajudar, não nos prejudicar. Mas não se isolem, não se fechem, não se distanciem das pessoas. Passem por esse processo que é necessário de ajuste, de correção. Ouçam os outros pontos de vista. Entendam por que cada um pensa da forma como pensa. O que influenciou. Essa pessoa vem de uma família que é desestruturada, por isso que ela pensa assim. Por isso que ela teria esse tipo de atitude. Eu que venho de uma família estruturada, não preciso recorrer a isso. Ou posso me comportar de uma forma diferente. Porque eu tive base, isso que eu entendo. Eu não tenho uma necessidade X, eu tenho uma necessidade Y. É diferente. Cada pessoa vai ter, talvez, uma lente ou um ponto de vista influenciado por aquilo que viveu, pelas experiências que passou. Mas tem muita gente que pode contribuir e que a gente vai olhar para o modelo dessa pessoa e dizer, nossa, eu vou fazer igual. Ou então, nossa, já sei o que não fazer, já sei o que não copiar. O que a gente não pode, mais uma vez, é incorrer no erro de acreditar que a gente tem toda a certeza, de que a gente sabe de tudo, de que a gente é quem tem a razão. Isso é um problema muito sério, muito difícil de vencer se a gente deixar lá para o futuro, lá para frente. Quando eu for adulto. Não. É na adolescência, na juventude que a gente trata isso. E aí a gente tem sempre a autorresponsabilidade das nossas escolhas. A gente buscou conselho? Buscou. A gente tentou todas as formas possíveis, mas ainda falhou. Aprende com o próprio erro. Mas a consequência, a escolha é nossa. A gente é responsável mesmo pela nossa própria vida. Tá bom? Amo vocês. Beijo. Contem comigo para o que vocês precisarem. Tô aqui para ouvir, tô aqui para dar conselho, tô aqui para contar da minha experiência, para que vocês ou possam repetir as mesmas coisas ou olhar e ver o que não fazer. Mas vocês não estão sozinhos e a adolescência passa e a juventude passa e vocês vão passar por isso em nome de Jesus e vão se sair muito bem, eu creio, se vocês decidirem obedecer, aprender e passar por esses ajustes necessários. Beijo!